meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Então, aqui, hoje a gente vai estar entrando na sequência de atividades número 3. Então, nós iremos fazer as aulas 1 e 2 da sequência de atividade 3, intitulada Variável ou Incógnita. Os objetivos dessas aulas são compreender os conceitos de variável e de incógnita em situações contextualizadas, distinguir os conceitos de variável e incógnita, usar esses dois conceitos usando letras para modelar as relações entre as duas grandezas. Vamos lá, então, usando equações de primeiro grau. Bom, deixa eu apagar esse risquinho aqui que eu fiz sem querer. Vamos lá. Então, pessoal, vamos tentar primeiro entender quando na matemática a gente usa letras. Porque a gente acha que matemática é só número, né? E aí, quando começa essa introdução de ter letras no meio, acaba ficando confuso na cabeça de algumas pessoas. Então, existem dois momentos na matemática em que a gente utiliza as letras ao invés de números. Quais são essas duas situações? Quando eu não sei quem é o meu valor e eu quero achar esse valor, é quando eu não sei que valor é esse, que é o caso das incógnitas. Então, incógnita é quando eu estou achando um valor que eu não sei. E tem a outra situação, que é quando pode ser qualquer valor, ou podem ser muitos valores. Então, ou seja, não existe um valor só que satisfaz a minha condição, né? Quando eu tenho vários valores que satisfazem uma determinada condição, eu tenho uma variável, ou seja, ele pode assumir um monte de valores, e por isso eu uso a letrinha para indicar que eu posso substituir aquela letra por outros valores, outros quais? Muitos, ou infinitos. E a incógnita é quando eu não sei quem é, e eu quero achar o valor. Então, essas duas situações na matemática nos levam a usar as letras para indicar um valor, certo? Então, agora a gente vai estar trabalhando com situações, problemas, que vão trazer tanto a situação da variável quanto a situação da incógnita. A situação da incógnita é o que a gente acaba caindo naquelas equações de primeiro grau, onde a gente determina o valor do x. Famosas probleminhas do H e o X, tá? Então, vamos lá, que a gente vai estar trabalhando, então, as primeiras sequências de atividade. Vamos lá. Um campo de futebol tem o seu comprimento igual a C, desculpa. E a sua largura é expressa por L, conforme mostra a figura. Então, ó, comprimento C, largura L. Se a área de um retângulo é o produto... O que é produto, gente? O que é produto? Isso é importante. Quando a gente está lendo uma situação problema, a gente tem que ter vocabulário para entender o que ele está me falando na situação problema. Então, aqui no caso, o que é um produto? É multiplicação, gente. Produto é vezes. Então, ele está falando que a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura. Ou seja, eu vou fazer o comprimento vezes a largura. Como podemos expressar a área usando as letras? Então, a área vai ser igual ao comprimento vezes a largura. Posso denominar vezes tanto com essa bolinha quanto com o xizinho, tá? Os dois vão significar multiplicação. Multiplicação ou produto, né? Que é o resultado da multiplicação. Bom, nessa situação, vocês acham o quê? Que as letrinhas estão sendo usadas como variável ou como incógnita? Bom, se fosse como incógnita, gente, eu teria que ter condições de achar qual é o valor da minha letrinha. E aqui eu não tenho condições de achar, mas eu consigo substituir.
Quando eu consigo substituir por um número para achar um outro, significa que eu vou ter uma variável, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar lá, se o meu 5, ó, se o meu C for 5 e o meu L for 3, quanto ficaria essa área? Ou seja, o que ele está falando para mim? Se o meu C for 5, ele está falando desse jeito para mim. No lugar do C, você vai escrever 5. Então, vou lá e escrevo 5 no lugar do C, ó. Aí ele falou L igual a 3. O que ele falou para mim? No lugar do L, você coloca o 3. E vai ficar como? 5 vezes 3, que me dá 15, certo? Então, quando o meu C for 5 e o meu L for 3, a minha área é 15. Agora, eu pergunto para vocês, o C tem que ser 5 e o L tem que ser 3? Não. Eu poderia ter dado qualquer outro valor aqui. E por isso que ele simboliza uma variável, ok? Bom, no item C ele fala assim, ó, pense em outros números para C e L, números quaisquer inteiros positivos. Por que positivos, professora? Só dá certo com número positivo? Não, porque a gente está falando em área e não existe medida negativa, por isso que a gente está usando essa restrição dos números serem positivos. E calcule a área. O que você observa? Vamos lá. Vamos supor que eu queira que o meu C agora seja 10 e que o meu L seja 5. Como ficaria a minha área? No lugar do C, eu estou pedindo para colocar o 10. No lugar do L, eu estou pedindo para colocar o 5. 10 vezes 5 vai dar quanto? 50. Então, pessoal, o que a gente percebe? Que se eu trocar os valores de C e de L, o resultado da minha área também muda. Por quê? Porque dependeu da minha variável. Se variam os valores, varia o resultado também, certo? Bom, no exercício número 2, ele fala o seguinte. Suponha que numa sala de forma de um quadrado, conforme mostra a figura. Bom, então eu tenho aí um quadrado em que o lado é L. Bom, se o lado é L, todos os lados são L, porque todos os lados de um quadrado medem o mesmo comprimento. Então, aqui é L e aqui é L também. Como você representaria a área desta sala usando letras? Primeiro, como que eu calculo a área de um quadrado? Alguém lembra? Vamos puxar lá na nossa memória? A área do quadrado a gente calcula fazendo o quê? Lado vezes lado. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. Bom, mas quando a gente usa duas letrinhas ou dois números iguais multiplicados, eu estou representando uma potência. E potência eu represento assim, ó, elevado a 2. Por que a 2, professora? Porque eu tenho duas vezes o L aqui, ó, certo? Embaixo é a minha base, que me diz quem eu vou repetir, e em cima, quantas vezes eu vou repetir essa base. Então, a minha fórmula aqui, para calcular a área, ficaria L ao quadrado, ok? Bom, continuando. Suponha que a área desta sala seja 36. Qual o valor do lado? Notem uma diferença. Lá, eu supus um valor para C e para L para eu achar a área. E eu percebi que se eu variar esse valor, ele vai variar. Aqui, ele fixou um valor para a área. Ele falou que é 36. Então, todas as vezes que a área for 36, o lado vai ser o mesmo. Então, como que eu vou fazer para achar? Se o A é 36, eu estou falando o que para você? A igual a 36 é a mesma coisa de eu falar, coloque 36 no lugar do A. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. 36 é igual a L ao quadrado. Bom, para eu tirar esse L ao quadrado daqui, eu tenho que usar a operação oposta da potência. Que é quem é a operação oposta da potência? É a minha radiciação. Então, eu vou tirar a raiz quadrada daqui e vou tirar a raiz quadrada daqui.
Raiz quadrada de 36 é mais ou o menos 6. Como a gente está falando em medidas, eu considero sempre a parte positiva. E L ao quadrado vai ficar só L. Isso significa que para qualquer quadrado de área 36, o lado vai ser sempre L, tá? Bom, L igual a 6, né? Suponhamos que agora eu mude isso daqui. Eu fale que a minha área agora é 49. Não está aí no exercício, mas eu vou propor esse adendo aí para vocês. Então, o 49. Bom, se a minha área é 49, significa que o L ao quadrado tem que dar 49. Lembram lá, né? Quando eu falo A igual a 49, eu estou falando troque o A pelo 49. E aí, para eu resolver, eu vou tirar a raiz quadrada, que é a operação oposta da potência. Então, aqui vai ficar L e aqui vai ficar mais ou menos 7. Eu considero só a parte positiva. Então, percebam. Aqui eu achei o valor do L. Porém, se eu mudar a minha área, o valor do L também vai mudar, tá? Então, ele não deixa de ser uma variável. Bom, qual foi o recurso que você utilizou para responder à questão anterior? Então, primeira coisa que a gente usou para resolver a questão anterior, área de figuras planas, porque a gente precisava saber como que eu calculava a área do quadrado. Então, área de figuras planas. Esqueci de escrever figuras aqui. Outra coisa que a gente usou, expressões algébricas. Por quê? Porque eu usei uma expressão para indicar a minha área. O que mais a gente usou? Operações opostas. Por que a gente usou operações opostas? Porque quando eu tinha que tirar o quadrado, eu tive que usar a raiz quadrada, certo? Então, operações opostas. Certo, pessoal? Então, partindo desses temas, desses tópicos matemáticos, a gente utilizou o que para resolver a questão anterior? A operação da radiciação. Esse daqui é o que a gente usou no final. Isso daqui é o script completo do que foi que a gente utilizou, certo? Bom, no exercício número 3, ele pede para que você escreva qual a diferença entre incógnita e variável e dê um exemplo de cada um. Então, a gente já tinha trabalhado lá no início, eu já tinha conversado com vocês qual era a diferença entre essas duas formas de utilizar as letras em matemática. Então, quando eu uso a variável, ela pode admitir, então ela admite infinitos valores. E o resultado varia com cada valor. Exemplo, o exemplo da área. Quando eu coloquei lá, minha área é igual a L ao quadrado. Se o meu L for 1, quanto vai ser minha área? Vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Se meu L for 5, minha área vai ser o quê? 5 ao quadrado, que é 25. E assim por diante. Para cada valor de L, eu tenho uma área diferente. Bom, incógnita. Incógnita. É quando eu não sei um valor e eu quero determinar esse valor. Então, a incógnita serve para achar ou determinar um valor que eu não sei. Um valor que eu não sei. Exemplo, vamos fazer a resolução de uma equação de primeiro grau? Então, como que ficaria a resolução dessa equação de primeiro grau aqui? Ó? Bom,
2x menos 3 é igual a 7. Ou seja, eu vou poder variar isso daqui para me dar o resultado 7? Não. Existe apenas um valor para x que eu vou substituir aqui e o resultado vai ser 7. Qual vai ser esse valor? Bom, para eu determinar esse valor, eu tenho que achar, gente, uma forma de deixar o x sozinho. Como que eu faço isso? Isolando o meu x. Como que eu isolo ele? Eu passo todos os números para o lado de lá da minha igualdade, sempre com a operação oposta. Então, aqui, ó, eu tenho 2x e o 3 aqui estava fazendo a subtração. Então, quando ele pular para o lado de lá, o que ele vai estar fazendo? Adição. Por quê? Porque a operação oposta da subtração é a adição. Então, eu vou ter que 2x é igual a 7 mais 3, que é 10. Bom, ainda não ficou o x sozinho, tem um 2 lá. O que esse 2 está fazendo? Esse 2 está multiplicando. Então, ele tem que ir para o outro lado fazendo a operação oposta da multiplicação. Quem é a operação oposta da multiplicação? A divisão. Então, o 2 sai daqui e vem para o outro lado fazendo a operação oposta, que é a divisão. Quanto que é 10 dividido por 2? É 5. Então, o único valor que eu vou substituir por x, e esse resultado vai ser 7, é o 5. Ó. Vamos fazer a prova real? Então, eu tenho que ter 2 vezes o x, que é 5, menos 3. Quanto que, ó, sempre resolvo a multiplicação primeiro. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10 menos 3 vai me dar o 7, olha aqui. 7 e 7. Então, nesse sentido de eu encontrar apenas um valor para o meu x, eu tenho uma incógnita. Quando eu tenho a opção de substituir por vários valores, então eu tenho, na realidade, uma variável. Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui e até a próxima.